Bom, galera, continuando a nossa série de aulas, nessa aula aqui a gente vai falar sobre os loops de repetição. Então, os loops de repetição são estruturas de código que vão ficar executando determinada condição até algum resultado chegar, certo? Então, na última aula a gente falou sobre as condições. Nessa aula aqui você precisa saber o que são elas, tá? Então, se você não entendeu, volta uma aula, revê, entende e aí você vem pra cá, porque os loops de repetição trabalham como condicionais, tá certo? Então, como eu disse, eles vão ficar rodando uma informação até a condição que você deseja bater. Então, para começar, a gente vai trazer aqui uma estrutura imprimindo números de 1 a 5. Então, nessa estrutura, a gente vai estar imprimindo números de 1 a 5 utilizando o while. Então, aqui no meu contador, o meu número de parâmetro, que é o exemplo que eu dei na última aula, é o número 1. E aqui o while ele vai fazer o contador menor ou igual a 5. Print contador, contador mais igual a 1, tá? Eu sei que isso aqui parece um pouco confuso, mas eu vou traduzir aqui. While significa enquanto. Então aqui a gente está dizendo o quê? Enquanto o contador for menor ou igual a 5, você vai fazer o print desse número e depois você vai adicionar mais um. Ou seja, ele vai fazer a verificação. O contador é menor ou igual a 5? Vai fazer o print do número 1 e vai acrescentar mais um. Então, 1 mais 1, 2. Número 2 é menor ou igual a 5? Faz o print do número 2 e adiciona mais um. 2 mais 1, 3. Número 3 é menor ou igual a 5? Faz o print e assim por diante. Então, se a gente for fazer, vai rodar essa aula aqui, Python, aula 04.py. Opa! Ele acabou dando erro aqui, então Python, aula 04.py. E ele trouxe aqui pra gente 1, 2, 3, 4 e 5. Uma questão que vale ressaltar sobre os loops de repetição. Na última aula, eu disse que se você errar a estrutura do condicional, você pode ter alguns problemas. No loop de repetição, esses problemas eles vão ao infinito, tá? Todo loop de repetição, você precisa ver se ele tem uma estrutura de começo, meio e fim. Ou seja, aqui ele começa no 1 e ele vai printando até chegar no 5. Então, começo, meio e fim. Se você não colocar um final no seu loop de repetição, ele vai ficar rodando até o seu computador travar, tá? Existem programadores que já perderam o computador por causa de um loop de repetição mal feito, tá? Então, quando você for utilizar isso aqui, utilize com cuidado para você não ter problemas, tá? E uma dica: se por algum motivo você errou isso aqui e o seu código está entrando em um loop de repetição infinita e você percebeu isso, não tente desligar, não tente fechar seu notebook, não vai funcionar, tá? Então, você pode, se você quiser, por exemplo, se o seu computador for um desktop, o notebook não dá porque o notebook geralmente é a bateria, mas se o seu computador for um desktop, você pode tentar arrancar da tomada. Definitivamente não recomendo, né? Porque quando você tira da tomada, você pode perder coisas salvas e tal. Então, qual é a melhor maneira de você resolver isso? Você vai fazer um comando de Ctrl C, certo? Ctrl C. É o mesmo comando de copiar, né? Do Ctrl C, Ctrl V. O Ctrl C é a mesma coisa. Então, o Ctrl C ele pode ser um botão de cópia, mas se tiver rolando um loop de repetição, o seu Ctrl C ele pode ser um Ctrl Cancel, tá? De cancelar. Então, se o seu código entrou num loop de repetição infinito, você aperta o Ctrl C o mais rápido possível para você cancelar e quebrar esse loop de repetição antes que a sua máquina trave, tá certo? Então, basicamente é assim que você resolve esse problema. E uma pergunta que eu recebo: Léo, dá para minha máquina travar mesmo meu loop de repetição tendo um final? Dá. Nesse caso aqui, o meu loop de repetição ele termina no 5. Mas vamos supor que eu venha aqui e coloque para o meu loop de repetição terminar no 500 mil, por exemplo. Né? Deixa eu colocar aqui, 500 mil, tá? Geralmente não tem esse ponto aqui, mas 500 mil. Cara, isso aqui provavelmente vai travar, tá? Ainda que tenha um final, 500 mil é um número muito grande para ele fazer de 1 a 1, né? Então ele vai fazer 1,
2, 3, 4, 5, até bater 500 mil. Então, ainda que meu loop de repetição tenha um final, geralmente isso aqui vai dar merda, porque o final é muito grande, então o meu computador vai travar antes dele chegar no final. Tem exceções? Tem. Se você tiver um computador muito monstruoso que aguente fazer isso aqui, tudo bem. Não é o meu caso, né? Até porque não tem por que você ter um computador que faça isso, né? Mas, no geral, você tem que tomar muito cuidado na construção de um loop de repetição para ele não travar seu computador, tá certo? Aqui embaixo a gente vai construir uma estrutura utilizando o int e o input. Então, como eu disse, uma aula vai somando na outra. Então, nessa aula aqui, a gente está usando tudo que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então, aqui eu tenho o int e o input e eu estou pedindo para o meu usuário digitar um número positivo. E aqui, na minha estrutura, eu estou dizendo o seguinte: enquanto o número for menor do que zero, ele vai trazer um número inválido. Então, isso aqui, gente, é basicamente condicional, tá? Condicional. Então, eu disse para o meu usuário trazer um número positivo. Se ele não trouxer e trouxer um número negativo, ele vai ficar printando o número inválido, tente novamente. E aí, depois dele fazer esse print, ele vai rodar um outro input. E ele vai fazer um input pedindo um número positivo. Então, eu vou mostrar isso aqui rodando para ficar um pouco mais fácil de você entender, certo? Então, eu vou trazer aqui Python, aula04.py. Ele acabou não rodando o meu número de baixo aqui, eu acho que ele finalizou. Tá, eu vou colocar tudo isso aqui entre aspas, tá? As aspas elas servem como comentários, então o código ele não vai ler isso aqui, tá certo? E a gente vai rodar só essa parte de baixo, tá? Aula.py e ele vai falar aqui para eu digitar um número positivo. E aí eu vou propositalmente digitar um número negativo, então eu vou digitar aqui -2. E aqui ele vai trazer número inválido, tente novamente. E aí essa é a questão do loop. Ele vai ficar rodando isso aqui para mim infinitamente até eu trazer um número positivo, tá? Aqui deu erro que eu acabei batendo o dedo no botão errado, mas se você ficar colocando números negativos aqui, ele vai ficar rodando infinitamente, tá certo? E aí se eu colocar um número positivo, ele vai trazer aqui o digitou 5. E como eu disse, se você ficar rodando aqui o seu loop de repetição e quiser cancelar ele, Ctrl C e ele vai dar esse erro aqui, né? Não é um erro, mas é basicamente ele dizendo para você que você cancelou o seu loop de repetição. Então, como eu disse, o conceito de loop de repetição é ficar rodando até alguma condição específica bater, tá certo? Aqui embaixo a gente vai trabalhar uma outra estrutura, tá? Que é o loop de repetição range, tá? O range, no caso foreign range, né? A gente geralmente chama de foreign range. É a mesma ideia de loop de repetição, só que escrito de uma maneira diferente. Então, range é alcance. Então, o que a gente está dizendo aqui é for i em range de 5. Ou seja, for é para, certo? Significa para. Então, o i seria a nossa variável. Então, para o nosso i, dentro do alcance de 5. Ou seja, ele vai fazer exatamente o que a gente fez aqui em cima, só que escrito de uma maneira diferente. Então não vou nem rodar isso aqui, né? A gente já viu o resultado, mas quando você for rodar isso aqui, ele vai fazer a mesma estrutura, só que ele tem uma característica específica, como você pode ver aqui no meu comentário, imprimindo números de 0 a 4 utilizando foreign range. Ou seja, no caso do for, ele não vai até o número final. Então, se você quer que ele vá até o 5, você tem que colocar o número 6 aqui, porque aí ele vai parar no 5. Se você quer ir até o 10, você tem que colocar o 11 para ele parar no 10, começando do 0, tá? Então, sempre se atente a essas regrinhas, tá? Para você não ter muitos problemas depois, sempre se atente a essas regras aqui, certo? E aqui eu trouxe uma outra opção que é um loop com intervalo, tá? Então, imprimindo números de 1 a 10, pulando de 2 em 2, ou seja, eu comecei no 1 e eu quero ir até o 10. Então, se eu quero ir até o 10, como eu acabei de explicar, eu tenho que colocar um número depois. Então, eu vou colocar o 11 aqui e ele vai do 1 ao 10. Mas eu quero que seja apenas números pares, então aqui eu coloco o parâmetro de 2. Então, aqui ele entende que eu vou pulando de 2 em 2. Então, aqui ele vai trazer 1, 3, 5, 7, 9, tá? Ele não vai trazer o 10, mas ele vai até o 9. No caso aqui, ele não vai trazer o 10 por algum erro, tá? Ele não vai trazer o 10 por causa desse parâmetro
aqui, tá certo? E para finalizar essa aula, a gente vai trazer mais duas estruturas aqui do foreign range. O primeiro é uma função chamada iterando listas, tá? A gente ainda não trabalhou com listas, tuplas e dicionários, a gente vai ver isso na próxima aula, mas eu vou dar só um exemplo simples aqui. Então aqui eu tenho uma lista de frutas e eu quero utilizar o foreign range para fazer isso. Eu vou utilizar essa estrutura aqui, tá? A gente não vai chegar a escrever range, mas a gente vai utilizar. Então, aqui você pode ver essa estrutura aqui que está no singular, então tá fruta, e aqui frutas no plural. Geralmente a variável ela precisa estar no plural, tá? E aqui é a estrutura do foreign range. Então, em português, o que eu estou dizendo aqui? Para cada fruta dentro da minha lista de frutas, eu quero fazer um print, tá? Existem funções que você pode utilizar para enumerar isso, que é a função enumerate. Então, você vai colocar aqui a maçã é 1, banana 2, laranja 3 e por aí vai, mas eu não vou trabalhar isso nessa aula. Mas essa estrutura aqui é uma estrutura que a gente chama de iterando. Então, a gente está pegando todos os nossos valores e colocando dentro de uma lista bem estruturada, tá certo? E a última função que eu queria trabalhar aqui é a função do continue, tá? É uma variável do foreign range, então a gente vai utilizar a estrutura do foreign range, só que aqui a gente vai pular um número específico. Então, imprimindo números de 1 a 5, pulando o número 3. Então, a gente vai ter que usar aquela estrutura que a gente viu na última aula para fazer uma verificação de igualdade. Então, até aqui, a estrutura é a mesma. Foreign range de 1 até 6, tá? 1 até 6 porque eu quero parar no 5. Só que o que eu estou dizendo? Você vai fazer essa validação 1, 2, 3, 4, 5. Só que quando você chegar no 3, você vai pular o 3. Então, if i igual a 3, continue. Ou seja, ele vai fazer a verificação. I é igual a 1, beleza, faz o print. I é igual a 2, beleza, faz o print. I é igual a 3? Então continua, não faz o 3, pula. E aí depois ele vai o 4 e o 5 até o final normalmente, tá? Se você quiser fazer uma estrutura maior aqui, colocar if igual a 3 e igual a 4, por exemplo, você pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Mas aí eu já não recomendo tanto. Essas estruturas aqui são estruturas mais para trabalhar com exceções, né? Não tem muita justificativa para você pular algum específico. Geralmente isso aqui vai ser utilizado quando você tem algum dado em branco. Então você tem uma lista de informações ali e aí você tem algumas células em branco. Geralmente você vai utilizar essa estrutura aqui para pular essas células em branco para o Python não acusar aquilo ali como um erro, né? Geralmente ele vai acusar aquilo ali como um erro. Então você utiliza essa estrutura para ele pular o que tiver vazio para ele não acusar como um erro, tá certo? Então, por essa aula eu vou finalizando por aqui, ela já está com um pouco mais de 10 minutos e a gente falou sobre os laços de repetição, tanto o while quanto o for, tá? Existe um terceiro laço de repetição, que é o do while, mas a gente não vai trabalhar nessa aula aqui, porque ele é um pouco mais complexo e eu vou deixar ele lá pro Python Pro, tá? Então, como você sabe, eu estou fazendo essas aulas semanais e ao longo de um mês a gente vai trabalhar todos os principais fundamentos do Python. Mas se você já quer mergulhar no Python de maneira extremamente profunda ainda hoje, confere o link aqui na descrição, tá? Lá você vai encontrar o link para o Python Pro, que é o meu treinamento de Python, onde tudo isso aqui que você está vendo é só o começo, tá? Lá você vai ter acesso a um treinamento extremamente profundo, com tudo que você precisa saber para se tornar um verdadeiro profissional com Python. Não só os fundamentos, mas especialização em desenvolvimento web, especialização em automações, ciência de dados, tudo o que você precisa saber em um único lugar. Então, se você se interessa, confere o link aqui na descrição. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.